Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor William, para falar hoje um pouquinho sobre o plantio. É muito bonito quando a gente viaja nas BRs e vê aquele plantio de soja, de milho, aqueles vegetais todos se desenvolvendo. Mas você sabia que para aquilo lá acontecer, algumas ações no solo são necessárias? Me acompanhe um pouquinho nessa aula que a gente vai ver o passo a passo. O plantio convencional que nós vamos trabalhar hoje se utiliza as seguintes técnicas para o preparo do solo. A primeira, a remoção da vegetação nativa. Segunda, aração, gradagem, calagem, adubação e semeadura. A remoção da vegetação nativa. Pessoal, por que é necessário tirar a vegetação que está presente lá? O que é a vegetação nativa antes da gente começar? A vegetação nativa é aquela vegetação que está no local que você quer fazer o seu plantio, certo? Por que é necessário retirá-la de lá? Porque nós não queremos outros tipos de vegetais competindo os nutrientes que estão presentes no solo com a sua cultura. Exemplo, você vai erguer um canteiro de alface aí no quintal da sua casa. Você não quer que outros vegetais comecem a brotar no seu canteiro para que eles começam a tirar os nutrientes que seriam destinados aos seus pés de alface. Então é por isso que a gente retira a vegetação nativa que está presente ali. A aração consiste em revolver o solo com o objetivo de descompactá-lo, facilitando a penetração da água, do ar e viabilizando o desenvolvimento das raízes. Então, o que é a aração? Quando você não utiliza de máquinas de grande porte, a gente vai fazer isso como? Na enxada. Então, nada mais é do que você pegar a terra que está embaixo, trazê-la para cima, e isso sucessivamente. A segunda parte do nosso preparo do solo é a gradagem, que é o quê? Desfazer os torrões de terra deixados pelo arado e nivelando o solo. Essa parte é fundamental para você deixar o solo mais uniforme e tirando aqueles torrões de terra que vão ficando, sabe? E para quê? Para a gente estar facilitando e não estar perdendo nenhuma parte desse solo. A próxima parte é a calagem. Calagem é a aplicação de calcário no solo, que deverá neutralizar o alumínio, que é tóxico para a planta, e elevar a concentração de cálcio e magnésio. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o nosso solo ele tem uma grande concentração de alumínio. E esse alumínio, esse ferro que está presente no solo, ele é tóxico para as plantas. Então, com o objetivo de neutralizar ele no solo, a gente vai fazer a calagem, a gente vai fazer a aplicação do calcário, certo? Então, só que é o seguinte, o calcário você não vai aplicar hoje e você vai ter efeito amanhã. Não, ele vai levar um tempo, aproximadamente uns 3 meses para fazer a neutralização do alumínio. E aí o que acontece? Na hora que ele neutraliza o alumínio, a planta consegue absorver os outros nutrientes que estão ali presentes. Tá ok? Que nutrientes são esses? Da onde que vem esses nutrientes? Da adubação. Os adubos têm a função de fornecer nutrientes necessários para os vegetais, podendo ser aplicados no solo ou nas folhas, tendo origem orgânica ou sintética. Pessoal, presta atenção um pouquinho aqui, agora o máximo da sua atenção. Os adubos, eles não servem para as plantas se alimentarem, tá? Lembra que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. E esse processo ele é chamado de fotossíntese. Mas para que a planta ela consiga dar frutos, mas para que a planta ela fique lá bonita e elegante, ela precisa dessa adubação. E ela pode ter origem ou orgânica ou sintética. Beleza? Tranquilo? O que é adubação orgânica? São adubos obtidos por meio de matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinhas, como no caso a farinha de osso, bagaços, casco e restos de vegetais decompostos ou ainda em decomposição. O adubo orgânico, ele tende o processo dele tende a deixar o processo para deixar os nutrientes no solo tende a ser mais lento, só que mais duradouro, tá certo? Adubo
químico. O que é o adubo químico? É um nome dado pela Organização Internacional para padronização ao fertilizante no qual os nutrientes declarados estão na forma de sais minerais. Exemplo, NPK, que é o quê? O nitrogênio, o potássio e o fósforo. Se você já foi numa casa de agricultura para comprar algum tipo de fertilizante químico, tem lá o exemplo que nós temos aqui é o 10-10-10, que tem 10 partes de nitrogênio, 10 partes de fósforo e 10 partes de potássio. Pessoal, qual que é melhor? Qual que é menos pior? Vamos dizer assim, não vou dizer pior, mas cada um tem as suas vantagens. Se você vai fazer um plantio em larga escala, fica mais viabilizado você utilizar o adubo químico. Só que, a longo prazo, ele vai acabar deixando a sua terra ácida. Então é por isso que é necessário você ter um cuidado ao utilizá-lo. Beleza? Vamos dando continuidade aqui. Vamos falar agora sobre o plantio. A forma de plantio por transplante, ela tende a ser a mais eficiente que existe. Nessa forma de plantio, o agricultor adquire as mudas, ou seja, ele não vai ficar lá e vai plantar com semente, não, ele vai comprar as mudas já prontas e de um fornecedor de confiança e as planta no solo que já foi preparado anteriormente. Para o plantio de hortaliças, a utilização de mudas é o ideal, você não vai ter, a margem de perda é muito grande. Para o plantio de hortaliça, a margem de ganho é muito grande, tá? A margem de perda que é pequena. Continuando, as vantagens de utilizar mudas. Pode-se escolher as melhores mudas, cultivo homogêneo quanto ao formato ou tamanho, ou seja, você vai ter ali um plantio de culturas do mesmo tamanho e também do mesmo formato, que vão colher que você vai poder colher aproximadamente todas juntas. A economia com sementes e o consumo de água durante o período de produção de mudas. É uma das vantagens que você vai ter também. A desvantagem, possível dependência do fornecedor e necessita de maior quantidade de mão de obra. Porque para você plantar uma muda ou outra, você vai precisar de mais gente para estar fazendo as copas, colocando a muda. Moçada, essa foi a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido e feito as anotações de vocês, tá? Grande abraço e fiquem com Deus.